a guardiã da última fonte pura, tudo começou com o silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio da ausência. O rio que banhava a aldeia de Arvoredo há muito havia secado, transformando-se em um leito rachado e sedento. As nuvens, outrora carregadas de chuva, eram agora fantasmas translúcidos no céu empedernido. O mundo murchava lentamente sob um sol inclemente. Apenas um lugar ainda conservava a vida em sua forma mais essencial. A fonte pura escondida no coração da floresta antiga, e sua guardiã, Lyra, não escolhera a função. Herdara-a, como todas as mulheres de sua linhagem, desde tempos imemoriais. Suas mãos conheciam cada pedra musgosa ao redor da fonte. Seus ouvidos distinguiam o murmúrio da água do sussurro das folhas. A água que brotava ali era cristalina, fria e possuía uma propriedade singular. Não apenas saciava a sede, mas revitalizava a terra e o espírito ao seu redor. Era o último ponto de equilíbrio de um mundo à beira do colapso. O perigo, porém, avançava. De além da floresta, vinha o ressequido Reino de Ferro, comandado pelo Lorde Corvos. Ele não buscava ouro ou terras, mas a própria água. Sua fortaleza era um monumento de metal e engenharia, com máquinas que sugavam os últimos lençóis freáticos, transformando tudo em deserto. Corvus acreditava que controlar a água era controlar a vida, e a vida em suas mãos seria um recurso a ser vendido gota a gota aos mais ricos. Rumores diziam que ele possuía um artefato antigo, uma ampola de éter, capaz de localizar e drenar fontes de água pura, não importando onde estivessem escondidas. Quando as folhas mais velhas da floresta começaram a amarelar sem motivo e o canto dos pássaros perdeu a melodia, Lyra soube o eco da ambição de Corvus chegara até seu santuário. Ela consultou os espíritos antigos da floresta, entidades feitas de seiva, vento e memória. Eles sussurraram através do farfalhar das copas. A ampola acordou. Ela sente o coração da terra bater aqui. Ele virá, não com exércitos, mas com silêncio e tecnologia. Ele virá roubar o último suspiro do mundo. Lyra não era uma guerreira no sentido tradicional. Sua arma era o conhecimento. Ela conhecia cada raiz, cada trilha secreta, cada planta que podia curar ou confundir. Preparou-se usando líquens e argila, camuflou a entrada do clareirão. Com cantos específicos, pediu às videiras que tecessem barreiras mais densas. Com o orvalho da madrugada, que ainda caía graças à influência da fonte, ela criou névoas ilusórias. A floresta, agradecida, colaborou, tornando-se um labirinto vivo e intencional. Corvus chegou como um fantasma de aço. Sua expedição era pequena. Apenas ele e 2 de seus engenheiros leais, vestidos com trajes que os isolavam da umidade e filtravam o ar, carregavam a ampola de éter, um cilindro de vidro opalino, dentro do qual uma névoa azul pulsava, puxando-se fortemente na direção da fonte. As máquinas silenciosas flutuavam ao seu redor, prontas para perfurar e sugar. Mas a floresta os rejeitou. Trilhas desapareciam. Galhos se entrelaçavam onde antes havia passagem. Os sons de animais pareciam vir de todas as direções, confundindo. Um dos engenheiros, ao tocar em uma flor aparentemente inócua, caiu em um sono profundo induzido pelo pólen. Corvus, porém, era implacável. Ele confiava na lógica fria sobre a sabedoria verde. Com uma ferramenta, mediu a energia vital no ar e ignorou as ilusões, seguindo o rastro puro, não da água, mas da força vital que ela emitia. Ele encontrou Lyra no clareirão. Ela não estava escondida, estava de pé,
com os pés descalços na terra úmida, diante da fonte que jorrava suavemente de uma rocha antiga, rodeada por samambaias e flores luminosas. Parece uma pintura bucólica, menos disse Corvus, sua voz metálica ecoando no silêncio. Mas é uma resistência tola. Esta água pertence ao futuro. Um futuro ordenado, eficiente. Pertence à vida menos, respondeu Lyra, sua voz tão serena quanto o fluir da fonte. E a vida não é eficiente, Lord Corvus. É abundante, caótica e generosa. Você não quer ordená-la, quer engarifá-la até a última gota. Tudo que é precioso deve ser controlado. Ele replicou, erguendo Eampaula. O artefato começou a vibrar, e um zumbido agudo encheu o ar. A água da fonte, então, estremeceu. Gotas se desprenderam contra a gravidade, sendo puxadas em direção ao vidro. Lyra fechou os olhos, não para se render, mas para mergulhar mais fundo. Ela não era apenas a guardiã da fonte, era, em um nível primordial, parte dela. Em vez de lutar contra a sucção, ela fez algo inesperado. Colocou as mãos na água e convidou a essência da fonte, o espírito da água, a fluir através dela. Sua conexão era tão profunda que a água respondeu. Um jorro poderoso explodiu da fonte, não em direção à ampola, mas em direção a Lyra, envolvendo-a em um manto líquido e brilhante. A energia que antes era sucção tornou-se um vórtice, um equilíbrio de forças. Corvus gritou, apertando botões em seu equipamento, tentando aumentar o poder do artefato, mas a ampola não foi feita para lidar com a água viva. Consciente, defendendo-se, o vidro começou a rachar, a névoa azul dentro dele ficando instável. Você está destruindo a última fonte. Ele bradou em pânico. Não, sussurrou Lyra, a água ampliando sua voz que ecoou por toda a floresta. Estou protegendo-a. Você não entende, Corvus. A água pura não existe para ser possuída. Existe para ser compartilhada, para fluir. Sua ânsia por controle é o que secou o mundo. Come and Mestalo. A ampola de éter se despedaçou, mas a energia liberada não foi explosiva. Foi um pulso silencioso e úmido, uma onda de pura vitalidade que se expandiu a partir do clareirão, seguindo os canais subterrâneos, os riachos secos, as raízes das árvores. Lyra caiu de joelhos, exausta, o manto de água dissolvendo-se suavemente. Corvus e seu engenheiro sobrevivente recuaram, atordoados. E então aconteceu o milagre. Lá fora, na borda da floresta antiga, onde a terra estava árida, um novo som começou a ser ouvido. Um gorgolejo suave. Da fenda mais profunda no antigo leito do rio, uma língua de água limpa irrompeu, timidamente. Depois, com força crescente. Era apenas um fio, mas era água viva, pura, renascida. A fonte no clareirão não secara, continuava fluindo, mas seu dom não era mais um segredo guardado a 7 chaves. Era um lembrete. A água poderia retornar, se a ganância fosse contida e o equilíbrio respeitado. Corvus, vendo aquele pequeno riacho renascer onde suas máquinas haviam falhado, não teve uma expressão de raiva, mas de perplexidade. Ele se retirou, em silêncio, sua crença abalada. Lyra permaneceu como guardiã, mas seu papel mudou.
Ela não protegia mais um segredo, protegia um princípio. E começou a ensinar aos poucos que a buscavam, não onde encontrar água, mas como preservá-la, como honrar seu ciclo. A fonte pura continuou a jorrar no coração da floresta. E em outros lugares, lentamente, o mundo começou a se recuperar. Tgota, pois a verdadeira guardiã não é aquela que esconde o tesouro, mas aquela que ensina o valor dele para que ele nunca mais precise ser escondido. A renovação do riacho foi apenas o primeiro sussurro. A onda de vitalidade que emanou da fonte e quebrou a ampola de éter não se dissipou. Ela ecoou pela rede de vida do mundo como um batimento cardíaco, retomando seu ritmo após uma longa parada. Nos dias que se seguiram, Lyra sentiu uma mudança em sua própria essência. O ato de fundir-se com a consciência da água havia deixado uma marca. Agora, às vezes, em silêncio profundo, ela conseguia sentir o mundo sedento, não como uma metáfora, mas como um mapa de sensações impresso em sua mente, um resquício de umidade sob uma rocha no deserto, um lençol freático profundo e adormecido sob a cidade de pedra, as lágrimas não choradas de uma criança em um lugar distante. O fardo da guardiã tornar-se mais leve em sua solidão, mas infinitamente mais pesado em sua responsabilidade. Ela agora sabia da sede do mundo. Lord Corvus retirou-se para seu reino de ferro. Mas o silêncio que ele carregava era mais perigoso do que qualquer máquina. A visão da água brotando da terra pura, sem engenharia, sem extração, sem controle, rachou a fundação de sua crença. Ele não era um tolo, era um fanático, e fanáticos cujas certezas são quebradas não se convertem menos, ou se recompõem com uma obsessão mais aguda, ou buscam aniquilar a fonte de sua dúvida. Ele escolheu um caminho mais insidioso: o estudo. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.